Capacitores. Antigamente, eram conhecidos como condensadores. São duas placas de metal que ficam paralelamente uma da outra. Quando são energizadas através de uma fonte de alimentação, as cargas positivas, ou seja, os prótons, que estarão de um lado serão atraídas pelas cargas negativas, os elétrons, que estão do outro lado da placa. Essa atração se permanecerá por um período mesmo após haver o interrompimento da alimentação através da fonte. Por isso, fica aqui meu alerta a quem não tem conhecimento, para não tentarem manusear uma placa eletrônica ligada ou desligada, pois há um risco muito alto de choque elétrico. E não é isso que queremos, não é mesmo? Agora, se você está aqui para aprender eletrônica, primeiro assista aos vídeos, busque por mais informações se achar preciso, para depois se aventurar com placas eletrônicas. Isso requer conhecimento. Agora vemos dois gráficos, um de um capacitor se carregando rapidamente, e do segundo se descarregando lentamente. Quando um capacitor é conectado em uma fonte de alimentação, ele tem a capacidade de armazenar uma certa quantidade de carga elétrica. Quanto maior for sua capacitância, ou seja, a unidade de medida dos capacitores, maior será sua capacidade de armazenar carga elétrica. A capacitância podemos calcular da seguinte forma: C igual Q sobre V, onde C igual capacitância em farad, Q igual carga elétrica em joule, V igual tensão da fonte em volt. Quando ligamos um resistor a um capacitor, e a fonte é retirada, o capacitor irá se descarregar através do resistor. A tensão armazenada pelo capacitor irá diminuindo proporcionalmente ao fluxo de corrente gasta no resistor. Quanto maior for a capacitância, mais tempo levará para se descarregar. Vimos que a unidade de medida dos capacitores são em farads. Um capacitor de 10 microfarad armazena mais cargas elétricas que um de 10 nanofarad. Costumam vir na ordem de microfarad para baixo, nanofarad e picofarad. Três fatores que influenciam na capacitância são a área de suas placas, a distância uma da outra e o material que separa as placas, conhecida como dielétrico. Os dielétricos normalmente são feitos de cerâmicas especiais, enquanto as placas de várias folhas de alumínio enroladas, que faz com que aumente sua capacitância. Eles são classificados de acordo com os materiais com os quais são construídos. Os mais comuns são os de poliéster, cerâmico, tântalos, os mais famosos, os eletrolíticos. Mas há vários tipos. Observação: todo capacitor possui uma tensão máxima de carga. Se porventura se tentar aplicar uma tensão maior que ela suporta, o componente irá estourar. Simbologia. Na imagem vemos as simbologias que encontraremos. Podemos concluir que capacitores podem ter polaridade ou não. Os que possuem polaridade têm as marcações de mais informando o lado positivo. O lado curvado significa o lado negativo, como no caso do quarto de cima para baixo. Aplicações. São muito utilizados como filtros, que explicarei logo mais, mas também são utilizados em circuitos osciladores, gerando forma de ondas, e em circuitos de sintonia. Filtros. Os capacitores bloqueiam a tensão contínua num circuito, deixando passar somente a tensão alternada, oferecendo uma resistência à passagem da corrente elétrica através da reatância capacitiva, funcionando como uma resistência, que varia de acordo com a capacitância do componente da frequência em forma de onda alternada. Por exemplo, uma tensão contínua com uma pequena variação, ruído, essa pequena variação será lançada ao terra, passando somente uma tensão contínua como uma linha reta igual à do gráfico. Isso porque o capacitor funcionará como uma chave aberta para a tensão contínua.
A fração variante passará por ele como uma chave fechada, indo direto ao terra. Outro uso é em circuitos que transformam a tensão alternada em contínua. O capacitor irá se carregar no pico máximo da tensão alternada. Quando mudar a curva da tensão alternada, o capacitor irá se descarregando, recarregando no próximo pico. A reatância capacitiva está ligada à frequência da tensão alternada e da própria capacitância do capacitor. Isso nos permite sabermos a partir de qual frequência a reatância fica mais alta ou mais baixa, levando em consideração o valor do capacitor. Diante dessa informação, é possível desenvolver circuitos que permitem passar frequências até uma determinada faixa, conhecida como filtro passa-baixa. Ou podemos desenvolver um circuito que bloqueie determinadas frequências até um limite, conhecidas como filtro passa-alta. Circuito de sintonia. Como falamos anteriormente, circuitos de passa-baixa é capaz de selecionar frequências até um determinado valor. Em circuitos de rádio, por exemplo, é possível construir um circuito que selecione uma frequência dentre as várias que são recebidas através da antena, alterando o valor do capacitor variável, que funciona de modo similar ao do potenciômetro, através de um botão giratório igual ao do volume. Esse circuito é composto por um capacitor variável e uma bobina em paralelo igual da figura. Osciladores. Nos circuitos que trabalham com tensão contínua, os capacitores são muito utilizados em circuitos osciladores, para gerar em forma de onda, como por exemplo, a forma de onda de dente de serra, já que a curva de carga e descarga dos capacitores podem gerar essa forma. Exemplos de uso são em utilizar para criar pisca-pisca e sirenes. Ligação. Ao ligarmos capacitores em série ou em paralelo, teremos um efeito contrário do que temos nos casos dos resistores. Quando ligamos capacitores em paralelo, suas capacitâncias serão somadas e estarão sujeitas à mesma tensão elétrica. Já para capacitores em série, todos os capacitores receberão a mesma quantidade de carga elétrica. E o valor da capacitância é dada pela seguinte fórmula: 1 sobre C total igual 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3 mais 1 sobre C4 mais assim por diante. Uma forma de se calcular apenas dois capacitores em série. 1 sobre C total igual C1 vezes C2 sobre C1 mais C2. A ligação dos capacitores se dará da mesma forma que se liga as pilhas. No caso de ter que ligá-los em paralelo, basta ligar o terminal positivo de um ao positivo do outro, e o negativo de um ao negativo do outro. Para ligá-los em série, deve-se ligar o terminal positivo de um capacitor ao terminal negativo do outro. Igual às pilhas. Uma observação a ser feita, e de muita importância para quem realizar os cálculos de capacitância. No caso dos capacitores em paralelo, o valor do resultado deve ser maior que o valor do capacitor de maior capacitância incluso. No caso de capacitores em série, o resultado deve ser menor que a do capacitor de menor capacitância incluso. No caso da tensão máxima, com capacitores em paralelo, a tensão máxima se dará pelo capacitor de menor tensão, por exemplo, um capacitor de 200 volts e outro de 100 volts, a tensão máxima de trabalho deverá ser a de 100 volts. No caso de capacitores em série, a tensão máxima será dividida entre eles inversamente proporcional à capacitância. Se dois capacitores, por exemplo, tiverem a mesma tensão de trabalho, essa tensão que vem formado no corpo do capacitor, basta multiplicar por 2. Tipo, 2 capacitores com 100 volts de trabalho, vezes 2 é igual a 200 volts a tensão máxima que os dois irão suportar. Agora, se tiver tensões diferentes de trabalho, a tensão será dividida entre os dois de forma proporcional às suas capacitâncias. Podemos usar a seguinte fórmula:
VC1 igual a VT sobre C1 mais C2 vezes C2. VC2 igual a VT sobre C1 mais C2 vezes C1. Sabendo a tensão máxima de cada capacitor e suas capacitâncias, esses valores que poderá vir descrito no corpo do capacitor, basta substituir os valores na seguinte fórmula alterada com base nas fórmulas anteriores. VT igual a VC1 vezes C1 mais C2 sobre C2. VT igual a VC2 vezes C1 mais C2 sobre C1. Exemplo. Supondo que tenhamos um capacitor de 220 nanofarad por 400 volts e outro de 680 nanofarad por 250 volts conectados em série, através da primeira fórmula, teremos uma tensão VT igual a 529,4 volts. Já na segunda fórmula teremos que VT será igual a 1022,7 volts. Nesse caso, será considerada a tensão de menor valor, 529,4 volts para os dois capacitores. Uma forma rápida de saber qual tensão máxima utilizar é pegar a tensão de menor valor entre os capacitores e multiplicar por 2. Nesse mesmo exemplo anterior, o capacitor de menor capacitância é o de 250 volts. Multiplicando por 2 teremos 500 volts, bem próximo do valor calculado. O problema é não termos a mesma precisão do valor calculado, ou seja, utilizaremos um valor menor do que realmente eles poderão trabalhar. No próximo vídeo, continuaremos a tratar sobre os capacitores. Falaremos a respeito dos tipos existentes. E faremos uma demonstração de como testá-los, usando um multímetro digital. Então por hoje é só, pessoal. Espero que gostem do vídeo. Se sim, deixe o like para nos ajudar. Inscreva-se para acompanhar os próximos vídeos. Se possível, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço e até mais!